Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte do livro que aborda os processos nos tribunais e nós vamos no vídeo de hoje começar a consideração sobre o procedimento de formação, revisão, cancelamento, procedimento da súmula vinculante. O primeiro tópico a respeito da súmula vinculante que eu quero abordar com os senhores é sobre a previsão constitucional. Então vamos ao ponto. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 atribuiu exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal e apenas em matéria constitucional o poder de editar súmulas vinculantes, conforme se extrai do artigo 103-A da Constituição Federal. A aprovação de uma súmula vinculante, depois que uma matéria já tiver sido reiteradamente decidida pelo Supremo, depende do voto de 2/3 dos seus integrantes, como consta do caput desse artigo 103-A. A proposta de uma súmula vinculante pode ser feita pelos próprios integrantes do STF ou pelos legitimados nos termos da lei, que nós veremos a seguir. A Constituição, desde logo, atribuiu aos legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade a legitimidade para requerer a revisão ou cancelamento da súmula vinculante. É o que consta do parágrafo 2º do artigo 103-A da Constituição, sem prejuízo do que viesse a dispor a lei, que veio posteriormente, a qual ampliou ainda mais essa legitimidade. A súmula vinculante terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, e apenas será cabível quando em relação a tais normas houver controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. Tal súmula vinculará os demais órgãos do judiciário e a administração pública, direta e indireta, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Ou seja, todos os demais juízes e tribunais terão de passar a aplicar o entendimento previsto na súmula aos casos concretos que decidirem, nos exatos limites em vista dos quais a súmula foi editada. E os agentes da administração também terão o dever de aplicar tal orientação às situações concretas com que se depararem, quando a administração ou o judiciário desrespeitar a súmula vinculante, caberá reclamação para o STF, a teor do que consta nos artigos 102, inciso 1º, a linha I, e artigo 103-A, parágrafo 3º, todos da Constituição Federal. Já o Poder Legislativo, no exercício de sua função normativa, não fica vinculado à súmula. Poderá, inclusive, editar lei em sentido oposto ao da súmula. A reclamação ao STF caberá também quando a súmula vinculante for aplicada
indevidamente, como consta do parágrafo 3º do artigo 103A. Vale dizer, quando for aplicada a um caso concreto que não se enquadra no previsto na súmula, quando for distorcido o sentido e o alcance da súmula, etc. Confirmando a distinção entre a figura geral da súmula e a súmula vinculante, a emenda constitucional número 45 prevê ainda que as súmulas já existentes do STF somente produzirão efeito vinculante após sua confirmação por 2/3 de seus integrantes. É o que consta do artigo 8º dessa emenda constitucional, número 45 de 2004. Tal como instituída na ordem constitucional, a súmula vinculante assume a natureza de um instrumento objetivo de controle de constitucionalidade. Ao lado da ação direta de inconstitucionalidade, da ação declaratória de constitucionalidade e da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ela, a súmula vinculante, compõe o quadro dos instrumentos da via direta da jurisdição constitucional brasileira. Reitere-se que tal essência da súmula vinculante é extraível da sua própria disciplina na Constituição e foi confirmada, como não poderia deixar de ser, e tornada ainda mais evidente na regulamentação empreendida pela Lei 11.417 de 2006. Os seguintes traços apontam para o seu caráter de instrumento de controle direto de constitucionalidade. Primeira dessas características é de competência exclusiva do STF. Segunda característica, deve versar sempre sobre matéria constitucional. Terceira característica, deve ter por objeto sempre a validade, a eficácia ou a interpretação de normas determinadas. Quarta característica, estão legitimados para requerer sua criação, revisão ou cancelamento todos os legitimados para ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Quinta característica, o pronunciamento ali produzido tem força vinculante para os demais órgãos judiciários e da administração pública, nos mesmos moldes que as decisões proferidas nos demais processos objetivos de controle de constitucionalidade. Sexta característica, admite-se a modulação dos efeitos do pronunciamento, tal como nos demais instrumentos de controle direto. E, por fim, sétima característica comum, permite-se a participação de terceiros com representatividade adequada para participar como amici curiae. Algumas dessas características, se isoladamente consideradas, não se vinculam necessariamente a um processo objetivo de controle de constitucionalidade. É o caso da participação de amicus curiae, aceito também em outras modalidades processuais, e da modulação dos efeitos de decisões, igualmente admitida em alguns casos alheios ao controle direto de constitucionalidade. No entanto, a conjugação de todos esses fatores conduz necessariamente a um modelo processual objetivo voltado ao controle direto de constitucionalidade. Reconhecendo-se a inserção da súmula vinculante no rol de instrumentos de controle objetivo de constitucionalidade e aplicando-a efetivamente nesses moldes, é possível reputá-la constitucional. Sua identificação como instrumento de controle direto de constitucionalidade não só lhe define os limites de legitimidade, como ainda lhe justifica a aplicação subsidiária de regras previstas para os processos das ações diretas e da arguição de descumprimento. As mesmas razões que fazem com que sejam constitucionalmente legítimos os demais instrumentos de controle direto e abstrato legitimam o instituto da súmula vinculante nos limites em que tal instituto está previsto atualmente entre nós, de competência exclusiva do STF, restrito a questões constitucionais, versando sobre normas determinadas, específicas. Matéria de cognição e objeto do processo objetivo da súmula vinculante. O processo objetivo de criação da súmula vinculante tem o seu específico objeto de cognição, a avaliação de presença dos requisitos objetivos estabelecidos para a edição da súmula vinculante e a definição da eficácia que se atribuirá ao seu enunciado e ou à sua força vinculante. Não se define propriamente uma solução para uma dada questão constitucional no processo de criação da súmula,
diferentemente do que ocorre nos outros instrumentos de controle direto. Essa solução precisa já estar estabelecida em decisões reiteradas do STF. No processo objetivo da súmula, verifica-se se de fato existe uma solução já consolidada nesses termos, se há controvérsia grave justificadora da emissão da súmula e assim por diante. O objeto do processo de edição da súmula, isto é, a providência jurisdicional buscada, é a aposição da eficácia vinculante a um dado entendimento já estabelecido na Corte, em matéria constitucional relativa a normas determinadas. A eficácia vinculante, que é anexa no âmbito dos outros instrumentos de controle direto, no processo objetivo de criação da súmula, assume caráter principal. Vale dizer, é o efeito jurídico diretamente almejado por aquele que requer a instauração do processo de emissão da súmula, ou pela própria Corte, quando o instaura de ofício. Identifica-se a solução de uma questão constitucional adotada em reiteradas decisões da Corte. Como em regra tais pronunciamentos anteriores terão sido emitidos normalmente em sede de controle incidental, neles a solução constitucional estará situada apenas na motivação. Então, formula-se um enunciado dessa solução e se confere a ela força vinculante. Aliás, por vezes, a súmula vinculante é fruto da consolidação de um entendimento que foi reiteradamente adotado no próprio controle concentrado de constitucionalidade, mas que havia ficado restrito à motivação das decisões então tomadas, não assumindo, portanto, força vinculante. Exemplo claro disso é a súmula vinculante de número 2 do STF. Depois de mais de uma decisão em sede de controle direto, em que se declarava no decisum do acórdão a inconstitucionalidade de específicas leis estaduais que versavam sobre consórcios, sorteios, bingos e loterias, sempre sob o fundamento, na motivação do acórdão, de que tal competência legislativa pertence constitucionalmente à União, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante para atribuir força vinculante em caráter geral ao entendimento que se extraía da motivação daqueles acórdão de que qualquer lei de qualquer Estado ou Distrito Federal que verse sobre esses temas será inconstitucional. O processo de cancelamento da súmula também tem um material cognitivo próprio, a presença dos pressupostos justificadores da extinção da súmula, quais sejam alteração no cenário jurídico normativo constitucional ou infraconstitucional, ou mudança no substrato social, político, cultural, que implica alteração da conformação constitucional da questão, etc. O objeto desse processo é a extinção da súmula vinculante, vale dizer, busca-se um provimento com eficácia constitutiva negativa ou desconstitutiva. Já a revisão, por fim, da súmula vinculante consiste na conjugação das duas hipóteses: extinção, ainda que parcial, de uma súmula vinculante anterior e produção de uma nova súmula vinculante, exatamente no ponto em que é diferente da anterior. Portanto, a matéria de cognição no processo de revisão cumula os aspectos atinentes às outras duas hipóteses. O mesmo se diga quanto ao objeto processual. Busca-se a desconstituição parcial da súmula anterior e a produção de um novo efeito vinculante, recaindo este sobre uma dicção parcialmente distinta da que antes se tinha. Vamos fazer um corte no vídeo a essa altura, meus amigos, e vamos continuar no próximo vídeo a análise da súmula vinculante, tratando o tópico que aparece na tela destacado para vocês, que é as considerações, a disciplina das normas infraconstitucional sobre a súmula vinculante. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.